Olá, pessoal. Eu sou a professora Vânia e hoje eu trago para vocês uma das maneiras de gravar aula no PowerPoint para que ajude a gente aí a preparar as nossas aulas. Então, eu vou passar para vocês um jeitinho de como ficou o meu, para vocês verem, e aí eu já passo como foi que eu fiz. Olha lá. Letra D. Iara plantou na aldeia 107 pés de milho. Depois de um temporal, 39 pés de milho morreram. Quantos pés de milho sobraram? Então, eu fiz aquelas perguntas. Quantos pés de milho Iara plantou? Quantos pés de milho morreram? Qual operação vocês irão utilizar para solucionar o problema? E por fim, a última e principal, quantos pés de milho sobraram? Então, vamos lá. Quantos pés de milho Yara plantou? Olha lá, 107 pés de milho. Quantos pés de milho morreram? 39. Então, se tinha 107 e morreram 39 e eu preciso saber quantos sobraram, eu vou fazer a operação de subtração. Vamos lá? Olha só, vou colocar a caneta aqui para vocês entenderem. 107 menos 39. Eu consigo tirar 9 do número 7? Não, ele é maior. Então, eu preciso reagrupar aqui para poder conseguir continuar minha continha. Eu vou pedir emprestado aqui, ó, do 10. Eu corto 10, ele vira 9. E aqui, eu vou emprestar aqui, ó. Ele vai virar 17. Então, 17. Eu consigo tirar 9? Consigo. Sobram 8. 9 menos 3, 6. Então, a resposta é: sobraram 68 pés de milho, certo? Todo mundo grava no PowerPoint, só que geralmente a gente faz aquelas telas que vão passando e a gente grava o áudio separado, enfim. Fazer primeiro tema de tudo é fácil, né? Você pega uma imagem na internet, é importante que ela seja retangular, porque aí ela encaixa direitinho. E você vai inserir imagem, aí você vai procurar lá a imagem que você salvou e vai colocar. Aí você encaixa, e se você quiser ela inteira do tamanho do PowerPoint, é só você esticar para encaixar. E aí, se você quiser escrever, inserir caixa de texto, e aí você escreve o que você quiser, seleciona para poder mudar a cor, aumenta de tamanho a letra do jeito que você quiser. Muito bem, aí já tem o primeiro slide, que é a abertura, e você pode fazer com qualquer imagem que você quiser, certo? Aí a outra, quando a gente coloca uma situação problema, é muito melhor você fazer as imagens aparecer aos poucos, porque a criança vai trabalhando o raciocínio lógico, ela vai construindo a situação problema na cabeça e vai vendo as respostas aos poucos. Então, é feita uma construção. Quando ela vê tudo ao mesmo tempo, lá já montado, talvez ela não consiga acompanhar o raciocínio, né? Mas nada
impede da gente fazer também com tudo montado, explicando direitinho, né? Então aí, quando eu vou montar um slide para a imagem aparecer depois, só são detalhes mesmo, tá? Então, olha só, eu inseri uma forma, eu fiz ela aqui assim, ó. Aí aqui eu tiro o preenchimento, sem preenchimento. O contorno eu quero ele mais grossinho, então eu vou aqui em espessura e coloco aqui. Aí eu quero escrever dentro, inserir, caixa de texto, e aí aquela coisa que eu escrevi lá, né? Daqui eu coloquei, Yara plantou na aldeia 107 pés de milho. Quantos pés de milho Yara plantou? Certo? Aí você arrasta para cá. Eu coloquei uma linha embaixo também, né? Aí você só vai ajustando. Muito bem. Agora, eu vou inserir aqui uma forma que eu quero contornar a pergunta principal. Tá vendo? Aí eu encaixo direitinho. Preenchimento. Sem preenchimento. Contorno. Primeiro eu escolho a cor, vermelho. Aí depois eu venho de novo, contorno. Espessura. E aí eu pego uma espessura mais grossinha, certo? Eu inseri também uma seta. Eu desenho ela. Ela ficou de ponta cabeça porque ela é virada para baixo, então é só virar ela. E aí eu vou no contorno de novo. Quero que ela seja preta, contorno, espessura. E aí eu engrosso ela. E aí eu estico o quanto eu quiser. Certo? Então, olha só. Até aqui, a gente montou tudo isso aqui e a gente vai fazer animações. Tem que ir em animações para a gente fazer aparecer depois. Então, eu clico. Não é trabalhoso, mas demora um pouquinho, porque você tem que fazer imagem por imagem, tá bom? Então, você clica nela, clica em esmaecer. Aí a gente coloca aqui, ó. Você tem que escolher sempre que vai aparecer ao você clicar, tá bom? Porque senão ela aparece sozinha. E você pode diminuir o tempo de duração e de atraso para 25 segundos, certo? Não precisa ser muito, porque senão demora. Só que aí você, o que tem aqui dentro escrito, você tem que fazer a mesma coisa. Tem que ser em animações. Esmaecer. E aí você coloca o tempinho aqui, ó. Em cima e embaixo. 25 segundos. Certo? E aí você vai fazendo em todos. Eles aparecem em ordem, tá vendo os números? Então, eu tenho que ver sempre o que eu quero que apareça primeiro, se é o milho ou se é a seta, entendeu? Para eu ir colocando na ordem certinha. Então, para montar a continha, é a mesma coisa. Inserir, caixa de texto, e aí você faz 107, clica fora para você inserir de novo caixa de texto
Aí você vem e coloca o outro número, 39. Ajeita aqui para ficar um embaixo do outro. Você coloca inserir formas. Aí você pega uma linha aqui, ó, para você desenhar ela para ser a linha da continha. Contorno, quero preto. Contorno, espessura. Aí eu engrosso um pouquinho. Inserir de novo. Aí eu procuro aqui o sinal de menos. Vou desenhar ele também aqui, ó. Aí eu escolho preto aqui, ó. Certo? E aí tem toda aquela questão do esmaecer. Então eu clico de novo em cima e vou em animações. Esmaecer. Tá vendo? Aí tenho que ver se aqui tá ao clicar. E eu coloco 25 para cada duração e atraso. E aí vou pro próximo. Talvez você esteja dizendo assim: nossa, Vânia, como é trabalhoso, demorado. Mas assim, se você for pensar, quando você pega o jeitinho de fazer, você faz até de olho fechado. E é só um clique, 2 cliques. E na hora de apresentar, fica super apresentável, né? Porque aparece por fases e aí você consegue ir construindo o conhecimento junto com a criança, certo? E aí a gente agora vai para a parte de gravar a tela no PowerPoint, que é o mais importante e que muitas pessoas não sabem fazer, certo? E assim, lembrando que o que você vai usar para aparecer a imagem depois? Sempre animações, esmaecer e a duração e atraso, certo? Então é basicamente isso. E aí depois que você já está com tudo pronto e configurou para ter essa duração e esse atraso, para aparecer quando você clicar somente, aí você vai em apresentação de slides, certo? E quando você clicar aqui, ó, gravar apresentação de slides, aí tem aqui, selecione o que você deseja gravar antes de começar a gravar. Então, tempos de slide e animação, narrações, tinta e apontador laser. Sim, você quer tudo isso daqui que você vai usar, certo? Então você deixa ticado. Se não tiver ticado, você coloca. Então, iniciar gravação. Aí vai aumentar a tela, já está gravando. E você vai falando, narrando a sua aula normalmente. E depois você passa a tela aqui na setinha com o seu mouse, porque o seu mouse vai estar aparecendo também. Ou você dá o Enter, que ele vai, certo? E aí você vai explicando a lição e ela só vai aparecer as coisas se você clicar, ó. Você dá o Enter e vai apontando com com o seu mouse, ou você vem aqui, ó. É igual a minha tela, ela tá branca, então tá complicado de ver direitinho. Só que se você passar o mouse em cima, ele vai ficar mais escurinho. Então você vem aqui, ó, primeira seta, segunda seta, aí tem o desenho de um lápis, um pincel, não sei. Aí você clica. Você pode escolher o apontador de laser, ó, que aí ele vai e você explica tudo. Só que você tem que sempre lembrar de voltar aqui e clicar em cima novamente para poder ele desaparecer. Que aí você consegue usar o seu mouse para tudo que você estiver fazendo. Senão, se você quiser selecionar alguma coisa, o mouse não vai funcionar se não for ele que estiver aparecendo. Aí você vai de novo.
Caneta. Eu coloquei a caneta para fazer a continha, que ela era de menos, e a gente tem essa dificuldade de cortar, emprestar, né? Então, foi aqui que eu usei a caneta. Aí eu passei aqui, tentei fazer um 9 mais bonitinho, porque como a gente está desenhando fica um pouquinho difícil, mas a gente consegue. Coloquei o 1 e depois eu continuei a continha, certo? Aqui eu fiz ao contrário, mas é assim que o resultado saiu antes, né? Mas é assim que a gente faz. Aí você volta lá na caneta e clica de novo em cima para poder o seu mouse voltar. A mesma coisa com marca-texto. Se você precisar marcar alguma coisa, ó lá. Aí você volta lá na caneta, clica em cima do que você estava usando para o seu mouse voltar ao normal. Quando você finalizar toda a sua gravação, deixa eu finalizar aqui, ó. Quando você vem nessas 3 bolinhas, você já consegue terminar a apresentação toda. Ela já está gravada, certo? Tanto que dá para ver que tem uma imagenzinha aqui de um alto-falante, certo? Então, o que que você vai fazer? Você só vai salvar. Você vai em Arquivo, Salvar como, aí você procura a pasta e você salva, não em PowerPoint, como está escrito aqui, ó, apresentação do PowerPoint. Você salva como vídeo MPEG 4. Aí ele vai demorar um pouquinho para salvar, mas ele já vai salvar no formato de enviar no celular. Espero que eu tenha ajudado e eu deixo aí para vocês mais um exemplo da montagem do PowerPoint e da apresentação da continha da situação problema, ok? Letra E. A Índia Maiara colheu mandiocas e colocou 124 em cada cesto. Quantas raízes de mandioca ela colocou ao todo, se ela tem 3 cestos? Então, há lá as perguntas. Quantos cestos a Índia Maiara tem? Quantas mandiocas ela colocou em cada cesto? Qual operação vocês irão utilizar para solucionar o problema? E por último, quantas raízes de mandioca ela colocou ao todo, se ela tem 3 cestos? Então, olha lá. Quantos cestos a Índia Maiara tem? 3 cestos, não é? Quantas mandiocas ela colocou em cada cesto? Olha lá. 124. Qual operação vocês irão utilizar para solucionar o problema? Vamos ver. Pode ser adição ou multiplicação. Então, vamos dar uma olhada como ficou? 124, 124 e 124. Essa daqui seria a de adição, a de mais, porque são 3 cestos. Então, eu preciso somar 3 vezes esse número. Então, vamos lá. 4 mais 4 mais 4. 4, 8, 12. Eu deixo 2 e subo 1 lá na dezena. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Com 1 que subiu lá, 7. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. 372. Agora, vamos ver como ficou a multiplicação? 124 vezes 3. 3 cestos vezes o número que ela colocou de mandioca. 3 vezes 4, 12. Eu deixo 2 e subo 1 lá na dezena. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. 372 também, certo? Então, a resposta é:
ela colocou 372 raízes de mandioca ao todo. Você pode ter feito uma continha ou outra, tanto faz, não precisa ter feito as duas. E a resposta também tem que ser parecida com essa, não precisa estar igual, tá bom? Muito bem.